Oi, boa noite, otimizando dados. Boa noite, Salles. Boa noite, Roberta. Então, vamos começar a live de hoje, nossa quinta live. Então, tá bom. Boa noite a todos. Vamos começar então, Roberta? Boa noite, Jane. Então vamos, né? Vamos. Então, meninas, obrigada aqui agradecer mais uma vez aqui a presença, né? Vamos ao nosso quinto encontro, né? O que fazer, o que toda mulher após os 40 precisa saber para perder peso, né? Então vamos lá. Na semana passada, eu comecei falando sobre a questão intestinal, o quanto ela influencia em vários sintomas do nosso corpo, né? O nosso intestino, né, dependendo de como está a nossa microbiota. O que seria uma microbiota? A microbiota é o equilíbrio dos micro-organismos que existem ao longo do nosso intestino. Nosso intestino, se for esticado, ele dá o contorno de uma quadra de tênis, né? E como se estuda demais o intestino nos últimos anos, né, para quem não é da saúde, é porque se relacionou, se comprovou, né, em níveis científicos, o quanto o intestino está ligado à nossa questão emocional, à nossa ansiedade, à nossa memória, à nossa digestão e, por que não, ao nosso emagrecimento, né? Então, toda vez que eu vou cuidar de uma paciente, né, principalmente aquela que passou dos 40, o meu primeiro cuidado de base, antes de se pensar em perder peso, é tratar o fígado e tratar o intestino. A Roberta, que está comigo desde a primeira live, das outras consultas de consultório, sabe o quanto eu falo, o quanto eu priorizo a gente entender a importância de cuidar do fígado e cuidar do intestino. Se esses dois órgãos não estiverem em sintonia, não estiverem trabalhando bem, não existe emagrecimento que chegue. Vocês podem fazer a dieta jejum intermitente, podem fazer a low carb, podem cortar drasticamente as calorias, podem ficar dias tomando chazinho, que se vocês não tiverem realmente esses dois órgãos trabalhando como tem que estar, né, vocês vão ver que o emagrecimento pode até acontecer momentaneamente, provisoriamente, por conta de uma restrição calórica que se faz dessas dietas malucas, mas não é sustentável. Então, muitos dos efeitos sanfonas que hoje acontece, né, é por conta do quê? Que você não trabalha a base do emagrecimento, as bases do emagrecimento, não seria apenas uma. Então, quando a gente pensa naquela mulher que passou dos 40 anos ou que está se aproximando dos 40 anos, que a gente sabe que tem um metabolismo já diferente de quando a gente tinha 20 anos de idade, 30 anos de idade, então a gente precisa entender qual é a maestria desses nossos órgãos chaves. Então, quando a gente não entende essa maestria, quando a gente não entende como lidar com o nosso corpo, com nossas células, a gente acaba o quê? A gente acaba tomando direcionamentos errôneos. Então, o que eu vejo absurdamente acontecendo? As mulheres procuram cada vez mais por dietas novas, pílulas emagrecedoras, remédios, shakes, chás, e, no entanto, desconhecem as bases. Então, não existe, vocês precisam saber, não existe nenhum tipo de emagrecimento sem a gente cuidar desses dois órgãos. E aí eu falei muito de fígado, né? Falei muito da questão do fígado, ensinei até aquele shot matinal, que é um detoxificante,
né? Vocês lembram, quem estava aqui na live, como é que é esse shot? Que ele já funciona para fazer o nosso fígado voltar a funcionar. Por que eu falo muito do fígado? Porque o fígado, ele é um órgão que produz as enzimas que quebram a gordura, produz as substâncias que atuam na quebra de gordura, que é tudo que a gente quer, né? Além de produzir substâncias que atuam na nossa imunidade e no nosso comando, né? De uma forma geral, desintoxicação do nosso sangue. Então, eu ensinei assim, para começar, uma receitinha muito simples, que você pode fazer todos os dias. E a dosagem, eu disse a dosagem, mas algumas pessoas falaram que não toleraram, e eu até falei que poderia adaptar. Quem lembra aqui da receitinha lá da primeira aula, que eu bati alguns stories? Tem gente que está postando, né, Roberta? Quem lembra? O que vocês aprenderam? É importante, até se vocês quiserem botar um caderninho, né, para anotar, pegar os pontos fundamentais, porque a gente esquece, né? Vocês lembram o que eu ensinei para a gente poder dar um up aí no fígado, dar uma acelerada aí nessa desintoxicação? Por que eu tô falando que a gente é intoxicada, gente? Porque, assim, tudo em nossa volta culmina com intoxicação. A poluição, produto de limpeza, a gente cheirar, né? Produto de limpeza, a própria maquiagem da gente, o cosmético, né? Ele tem substâncias que intoxicam, que é o que a indústria produz, o que o nosso corpo não reconhece como sendo natural. Precisa ter uma maquinaria interna, né, que são os nossos órgãos perfeitos para poderem, vamos dizer assim, eliminar essas substâncias através da urina, através do nosso processo, né, de detoxificação, né? Então, eu digo que a mulher que passou dos 40, ela já é uma mulher que assim, já ficou exposta a muito dessas questões químicas, né? A gente já se expôs muitas das vezes. E concomitante à nossa mudança hormonal, que eu estou sempre falando, que a gente precisa entender, que a gente tem uma transição hormonal, que a gente não tem mais a mesma proporção de hormônios que tinha lá com 20, 30 anos. A gente está numa fase chamada perimenopausa, 40, 45 anos, que é uma fase de 5 anos até 10 anos que antecedem a última menstruação. Então, a vida da mulher antecedendo esses 10 anos é uma vida que ocorre um declínio hormonal, né? Isso é fato, todas as mulheres passam, todas vão passar. A questão é que umas vão sentir mais, umas vão sentir menos. E essa grande diferença, né, está o estilo de vida agora que a gente vai adotar nesse momento que é assim, que eu digo que é um dos momentos marcantes na vida da mulher, né? Que é a saída dos 30, a entrada nos 40, que antecede lá os 50. Então, eu falei do fígado, fiz um resumozinho e falei do intestino. O intestino, ele está muito ligado a essa questão também de emagrecimento, porque é lá que nós temos bactérias que vão orquestrar nossas reações, né? Como é que eu vou dizer? Vão orquestrar o nosso metabolismo. Metabolismo que vai dizer se você vai queimar a gordura, que vai dizer se você vai poupar a gordura. Então, é lá no intestino. É no intestino que vai dizer se você vai ser uma pessoa para baixo, baixa estima, se você vai ser uma pessoa feliz, se você vai ter uma mudança de humor muito rápida, se você vai ter uma noite mal dormida, se você vai ter compulsão alimentar. Por que acontece isso, gente? Por quê? E por que a gente tem que cuidar desse intestino? E eu vou dizer depois os alimentos para a gente cuidar. Porque como nós temos uma diversidade infinita de bactérias boas e ruins nesse intestino, dependendo do tipo de alimento, dependendo do tipo de alimento que você coloca, que você consome, você vai o quê? Você vai dar alimento para bactérias ruins ou dar alimento para as bactérias boas. Então, as bactérias ruins se alimentam muito do quê? De açúcar, né? Farinha de trigo refinada, industrializados, né? Alimentos ultraprocessados que a gente chama, né? Então, isso acaba assim aniquilando nossas bactérias boas, né?
que são as bactérias que fazem com que a gente produza serotonina, né? Produza serotonina, que a serotonina é um neurotransmissor importante para o nosso humor, para a gente controlar a ansiedade. Essas bactérias vão ser propícias também para aumentar a nossa imunidade, né? Vocês estão conseguindo pegar? Ou eu tô falando muito rápido? Tá claro para vocês? Sim? Então, o intestino, ele precisa ser bem cuidado por conta dele orquestrar, como eu já falei, inúmeras funções do nosso corpo. E o emagrecimento é uma delas. Então, se você é uma pessoa que tem um intestino que é preso, um intestino que não funciona bem, você vai ter muita dificuldade para emagrecer. Porque significa que você não consegue eliminar bem as toxinas, você não consegue bem absorver os nutrientes que são importantes para nutrir os seus trilhões de células, né? Células essas que vão atuar na sua quebra de gordura, na sua queima de gordura. Então, vocês podem observar que tudo começa lá no intestino, né, gente? Eu podia aqui ficar falando uma hora, mas como foi um assunto da semana passada, eu tô só pincelando, né? Eu tenho essa live salva, né? Eu tô pincelando aqui, foi uma hora quase de live explicando sobre o intestino e as diversas situações, os diversos sentimentos não, as diversas reações ligadas à questão de um equilíbrio intestinal. E aí, Roberta tá aí? Ou caiu? Que eu vou chamar a Roberta, que se propôs a conversar com a gente, né? Que passa em consulta, né, comigo, tá acompanhando as lives. E a Roberta, vou chamar você, Roberta, para contar a experiência dela, como é que tá sendo mudança de estilo no pós-40. Vamos lá? Oi, Roberta. Boa noite. A câmera acho que tá virada. Ah, tô ajeitando aqui, calma aí. Peraí. Ai, meu Deus, tá virado. Agora que eu vi, deixa eu desvirar. Pronto. Ih, arrasou. Bom, O make boa tá noite. ótimo. A make. Boa noite, pessoal. Oi, Marta. Olá, boa noite, Roberta. Primeiramente, obrigada por ter aceito o convite, né, para a gente conversar, né? Que nada melhor do que eu ficar falando toda semana, né? É trazer alguém que está colocando, né, o que está sendo ensinado, né, toda semana, né? E contar como é que está sendo essa experiência. Você ouviu que eu estava falando do famoso intestino, né? Sempre falando do Sim. intestino, né? Ah, verdade. Primeiro, obrigada aí, tá, por me aceitar aí para participar da live de hoje. E realmente, tem muita coisa para falar dessas semanas aí que eu comecei a assistir a live. Tô botando em prática algumas coisas e que realmente tá dando certo. Então, Roberta, mais cedo você estava falando para mim, né, que você estava com aquela questão de assim, não estar conseguindo emagrecer, né? Você relatou bastante uns motivos, né? Que estava indo para academia, tentando várias dietas e não estava entendendo por que estava travado lá o emagrecimento, né? O que estava acontecendo, né? Você fala igualzinho que você falou lá no podcast. Sim. Então, desde que eu tive o Pedro, né, tem 3 anos já, gente, passou muito rápido, que eu ganhei uns quilinhos, né, a mais e venho lutando com a balança desde então, né? Há 3 anos, olha só, 3 anos, mais ou menos isso. E eu já fiz de tudo, já fiz jejum intermitente, várias dietas e tal. Não consegui, e academia eu faço desde sempre, né? Eu sempre, desde que de adolescente, faço academia.
Então, assim, já tá na minha rotina academia, mas mesmo assim eu não conseguia perder peso nenhuma grama. E eu ficava chateada, poxa, mas eu tô fazendo tanta coisa, me privando de comer algumas coisas e tal. Enfim. E aí eu comecei a fazer, né? Tem umas semanas pra cá que eu comecei a fazer o primeiro shot, né? Eu até posto, todo dia eu posto shot. E realmente eu tô tomando de manhã. Primeira coisa que eu faço é acordo, tomo esse shot e depois eu tomo, aí passa um tempinho e eu tomo meu café. E outra coisa também que eu tô fazendo, que depois das lives e assim, umas conversas que a gente, como eu te conheci há muito tempo, já tive algumas consultas com você também. E eu comecei a introduzir também muitas verduras, principalmente, e legumes, né? Que minha alimentação era um pouco pobre em relação a esses dois tipos de alimentos. E outra coisa super importante também é beber água. Eu tô bebendo muita água, né? Acho que você falou uma vez para fazer um cálculo de peso, não é Cálculo. isso? Tem um Então, cálculozinho. eu não bebia o suficiente para o meu peso. Então, essas coisas todas eu fui descobrindo com você. Coisa boa. E hoje, realmente, eu tô conseguindo, tendo mais disposição para ir para academia. Eu tô indo quase todo dia para academia agora, cedo de manhã, porque eu ia às 10 da manhã, agora eu consigo acordar cedo para ir para academia. Tipo, cedo para mim é 7 e pouco, 8 horas, entendeu? E com disposição e assim, em tudo, tá fazendo bem para tudo. Essa mudança de hábito, depois que eu comecei a conversar com você e assistir as suas lives, tá me ajudando muito. E assim, Roberta, na verdade, você nem sentiu muito, né? O que você mudou, assim, assim, foi alguma coisa absurda, algum suplemento caríssimo que eu falei aqui para você tomar? Assim, foi a coisa mais simples, não foi? Foi uma das coisas mais simples que você começou a colocar em prática, não foi? Que foi o quê? Foi que você prestou atenção lá do início, né, da live, que é o quê? Tratar o fígado. O que é o shot? Fala aí pro pessoal. Fala a receitinha aí do shot para as meninas, então, pessoal. O shot da imunidade é limão, própolis, umas gotinhas de própolis sem álcool, né? Porque eu nem sabia que existia própolis com álcool, mas é sem álcool. E cúrcuma, que é açafrão da terra, E assim, mistura ali e toma, e eu não acho ruim, não. E aí, Roberta, na verdade, não é só shot da imunidade, porque a cúrcuma, se você for procurar, ela tem trocentos artigos falando da cúrcuma, porque a cúrcuma ela é não só para a imunidade, como é anti-inflamatória, como ela atua para dores articulares, entendeu? Às vezes você, da idade mesmo, do passar dos 40, entendeu? Você sente uma dor, ao invés de você tomar anti-inflamatório, que pode atacar teu rim, teu fígado, você toma cúrcuma. A cúrcuma está super estudado para dor, para diminuir a vontade de comer, a compulsão de comer. Ele está sendo estudado também até para impedir a evolução de alguns tumores malignos, tamanha proteção dela, porque, eu vou falar um pouquinho técnico, ele ativa uma substância chamada P53 no fígado. Gente, o que é isso? Peraí que eu não quero que ninguém saia correndo da live, não. Essa substância P53, ela é super importante para ativar um exército de defesa no seu corpo e quebrar qualquer célula maligna que venha qualquer célula que venha a se tornar maligna, porque, na verdade, o câncer, ele é, na verdade, uma desregulação, né, um crescimento anormal de uma célula. Então, vamos dizer que a cúrcuma entraria, falando de uma maneira bem rápida, bem superficial, nessa questão de impedir uma proliferação de uma célula ruim. Então, ele é muito fantástico. E ele está sendo estudado muito para a saúde da mulher. Porque a gente tem essa questão hormonal muito forte, né? Que a gente vai tendo essa oscilação hormonal que vai inflamando o nosso corpo, né? E própolis também, não precisa nem falar, própolis é grego, né? Maravilhoso, né? E o limão, riquíssimo em vitamina C, né? Desintoxicante do fígado, assim, maravilhoso. E se você fizer isso de um hábito, né? Como você está fazendo, você vai colher os benefícios. Não é só tomar um dia, 2 dias, uma semana e parar, não, gente. É tentar full time. É estilo de vida.
E você, com certeza, você vai começar a perceber, como você já falou, né, Roberta? Só nisso você falou, desinchou, alto astral, vai para academia mais cedo. Realmente eu estou acompanhando. Você só me manda mensagem feliz. É sério, né? Sim, sim, assim, mudou, assim, por experiência própria, realmente mudou a minha vida. Nessa nova rotina de alimentação. E como você falou, não é nada absurdo, não é nada caro, são coisas fáceis de achar e que vale muito a pena, entendeu? Muito Uhum. bom. Realmente foi muito bom mesmo essa oportunidade, né, que eu tive de começar a assistir as suas lives e começar a pegar essas suas dicas, né? Realmente É. bem interessante. Porque as pessoas pensam assim, para emagrecer, já imaginam assim, vou ter que ficar 1 hora na academia, vou ter que tomar suplemento caro, vou ter que sentir fome. Então as pessoas botam uma barreira muito grande para Sim, pensar em cuidar da saúde, em emagrecer, quando na verdade começa com o que você tem hoje. Começa com simples, começa comendo uma fruta todo dia, começa comendo. Faz uma meta simples. Eu vou beber água todos os dias na minha medida ideal. A Jane está perguntando a dica do peso para água. Jane, vamos lá. Para a gente saber se a gente está bebendo a quantidade de água certa para a gente tem que pegar o nosso peso e multiplicar por 35 ml. Faz a continha e você vai ver que aqueles 2 litros universais, eles não ficam para todo mundo. 2 litros é para quem pesa, sei lá, 65 quilos, né? Então, acaba que as pessoas com mais peso vão precisar de mais água, porque é a estrutura corpórea que precisa realmente de H2O. Sem H2O, como é que a gente quer exigir, fala para o Roberto, como é que a gente quer exigir que a célula queime gordura se você não dá o H2O para ela? Se você não dá o oxigênio ali que ela precisa, H2O, né? Oxigênio. Então, a gente quer meio que milagre, né? Você quer ter sem dar, né? verdade. Eu digo que é assim, né? E aí, quando a gente coloca essa harmonia, a gente começa a entrar no processo de desinflamação das células para a gente pensar em começar a queimar gordura. Então, não basta só a gente se preocupar em reduzir as calorias, em cortar caloria. Emagrecimento não é só cortar caloria, vai muito além do que isso. Se fosse só isso, bastaria pegar lá uma dieta de 1.200 calorias no Google, todo mundo estaria magro, né? Verdade. Eu acho que sim, né? E, no entanto, o Brasil, ele ocupa uma posição de mais de 50% das pessoas estarem no sobrepeso ou obesidade. É muita gente, né? É muito brasileiro acima do peso. Entendeu? Por quê? Porque ainda se distorce muito, Roberto. Se distorce muito essa questão do emagrecimento. Eu sei que tem um dedo forte da indústria milionária, das indústrias milionárias que querem vender produtos, né? Porque tem, né? Todo tempo tem, né? Propaganda de remedinhos prometendo. São mais de. Só a Anvisa proibiu mais de 150 marcas, né? 150 nomes, né? Então, Sim. por aí a gente vê que é um mercado multimilionário, né? Então, para que vai ensinar cúrcuma, né? Sim. Para quê, né? Isso não dá dinheiro, né? Cúrcuma não dá dinheiro, né? Cúrcuma não. Entendeu? Então, tem uma coisa muito forte em cima do mercado de emagrecimento que faz com que as pessoas tendem a achar que emagrecer é uma coisa muito difícil. E não é. E aí eu falei outra coisa também, Roberta, pro fígado, para desintoxicar o fígado, para botar na... Eu falei várias verdurinhas, não foi? Você lembra da que eu falei? Quem lembra aí? Que tem um shot, né? E falei também de algumas, né? Que é importante ter todos os dias, na maior parte dos dias da semana, a gente ter aquela folhinha lá, aquele produto tal, que ajuda também demais a desinflamar. Sim, eu lembro, ver se eu tô certa, né? Eu lembro. Ai, que eu falo que é arvorezinha pro Pedro, mas não é arvorezinha, parece uma O arvorezinha. brócolis. Quem quer ajudar a Brócolis. Roberta? Isso agora eu tenho direto. Direto, Vamos lá. brócolis. Brócolis é detoxificante natural. Quem dá mais aí que eu falei? Falei isso na aula retrasada, né?
Você A gente falou tem que... das folhas verdes escuras? Folhas verdes escuras. O brócolis, a Margarete mandou aí, mandou a cola. Brócolis, salsa, rúcula, agrião. Quem puder colocar um desses no seu pratinho todos os dias, depois vem aqui conversar comigo. Me diz a selga, isso mesmo, Margarete. Falei da selga, falei do repolho. Depois me diz. Sério? E aí, para o intestino, o que eu falei para o intestino, assim, que é maravilhoso para a gente nutrir a flora dele, nutrir as bactérias benéficas que vão contribuir para diminuir a ansiedade, diminuir a compulsão alimentar, diminuir a vontade de comer doce, diminuir doenças como gripes recorrentes, candidíase, infecção urinária. Uma mulher que costuma ter candidíase recorrente, a gente precisa entender o que está acontecendo, porque provém de um intestino provavelmente desbiótico. Intestino desbiótico é esse intestino que precisa ser o quê? Cuidado, né? Banana. Parabéns, Margarete. Banana. Ai, ela gravou muito bem. Comam uma banana por dia, pelo menos. É uma das melhores fontes que você dá para nutrir as suas bactérias boas do intestino. Ah, que bom. Todo dia, uma coisa que eu tenho comido realmente é banana todo dia, até fico pensando, será gente, que... o iogurte! Margarete, ela anotou. Nem sabia, nem lembrava disso. Tá vendo? Eu tô fazendo sabatina, né, Roberto? Mas não é bom, gente, a gente se encontrar, porque a gente esquece, né? A gente esquece. O iogurte. E qual é o iogurte? É qualquer um, Margarete? Qual é o iogurte? É o vermelhinho com adoçante? É o vermelho com açúcar? Iogurte natural. Iogurte natural. Fermentado, iogurte, isso mesmo, natural. Gente, se vocês acharem muito azedo, se fizer natural, melhor ainda, ó, maravilhoso. Fiz o iogurte hoje. Nele, que eu não gosto de não tem problema, não tem problema colocar um pouquinho de mel, que é maravilhoso também para o intestino. Pode picar uma fruta. Não precisa tomar ele. Ah, eu sei que sou Mulher Maravilha, vou tomar. Não, gente, bota uma fibra, bota uma banana, pica uma manga, pica uma maçã, alguma fruta que vocês gostem. Boto mel e aveia. Pode botar aveia, pode botar aqui aveia. Aveia é bom o quê? Para baixar o colesterol, para queimar a gordura do fígado. Tá, então vamos lá falar das fibras, né? Falamos já da banana, das folhas. E quais são as fibras que a gente adiciona, né? Você falou agora do iogurte. O que a gente bota lá nesse iogurte? Aveia. E eu falei o nome de uma outra fibra também que a gente pode botar. Linhaça. Pode botar. No caso, você bota a semente trituradinha, né? Como eu ensinei, né? A linhaça, ela está sendo muito estudada também na saúde da mulher. Porque a linhaça tem uma substância chamada lignana. A lignana, ela atua como um fitoestrógeno para a gente. Ora, eu falei que a gente tem um desequilíbrio lá de estrogênio, né? Depois que passa dos 40, 45 anos. Se eu vou comer um vegetal que tem esse fito, né? Que tem essa propriedade, eu tenho o quê? A equilibrar meus hormônios, né? Então, só tem benefícios. Entendeu? Então, vale a pena demais a gente criar o hábito mesmo de ter essas sementes em casa, entendeu? E prova, teste, sabe? A princípio parece ser estranho, né? Ai, comida de passarinho que falam, né? Mas não, gente, vale a pena por tantos benefícios. Gosto da chia. Chia também. A chia também vale a pena ter. O que eu faço para eu não esquecer? Eu vou dar uma dica. Eu deixo assim, perto, na minha pia mesmo, eu faço uma mini baguncinha. Eu deixo o potinho da chia, que eu deixo com a farinha de linhaça, que eu deixo lá com o própolis. Por que eu deixo ali? Porque eu não quero esquecer. Eu não quero correr o risco de esquecer. Então eu faço coisa... Eu faço desse tipo.
Pode falar que o Pedro tá falando aqui, mas pode falar. Entendeu? Não tem problema não, é assim mesmo. Já foi. Então, aí fala, acabou que eu perdi o raciocínio aqui. Não, então, eu faço assim, eu deixo na pia, eu faço uma mini baguncinha que eu falei, eu deixo o meu potinho da semente de linhaça, da farinha, eu deixo a chia, eu deixo coisas assim para eu, na correria de manhã cedo, eu tacar ali no ovo, entendeu? Tacar onde for e ser feliz. Não, eu gosto também, eu gosto de usar bastante também essas fibras, né? Exatamente. E você, eu acho que falou também, não lembro, você falou também de tomar. Não, tem alguém que falou naquela outra live de iogurte. Não, iogurte não, Yakult, você falou que Yakult não. Era outra coisa que você tinha falado para tomar, ou não? Não, acho que foi sim. Acho que foi até Margarete, não foi? Que falou, perguntou do Yakult. E eu falei que a questão do Yakult é muito açúcar, né? Açúcar refinado. E o açúcar, assim, a gente. Assim, vamos ganhar cota de açúcar extra, né? Em um Yakult, né? Então, é preferível você ter o seu iogurte natural ou preparar caseiro. Se fizer caseiro, também é super simples, né? É muito fácil também. Ele dura 5 dias na geladeira. E aí, Roberta, que mais que você colocou em prática que você falou para mim mais cedo? Mais cedo, eu falei tanta coisa cedo que agora eu fiquei meio... Vou voltar! Vou voltar. Então, eu perdi o raciocínio aqui agora, mas enfim. O que eu tinha falado mais cedo naquela conversa nossa no podcast? Você falou que você perdeu peso, que você desinchou, que você tá com... sim. Isso. Você falou da concentração, que com essas medidas simples, né, que você teve, né? Sim, como eu falei, não tem nem um mês, né? Tem nem 30 dias que eu comecei e já tá me fazendo uma modificação enorme, um benefício enorme para mim. E até assim, eu falo muito em relação ao treino, porque sempre gosto, eu sou uma pessoa que eu vou pra academia que eu gosto de ir, não que eu vou obrigada. E eu tava assim, sempre ia, mas meio que arrastada. Agora não, agora eu já vou cedo, como eu falei, né? Cedo já acordo e já vou. E foi tudo isso que eu tô sentindo que foi por conta da minha alimentação, entendeu? E da Roberta também, que eu já acompanho, né? A Roberta sempre falava que tinha questão de seguir um papel pronto, né? Que se eu passasse... Sim. Conta essa questão do plano alimentar, né? Os papéis de nutricionista. Isso, eu até comentei também, que eu não consigo, não tem como. Acho que assim, vem aquela receita, aquela dieta pronta, né? Eu não consigo seguir, eu tenho que fazer, claro, eu faço de acordo, né? Eu não consigo pesar também, não tem como. Tem que pesar, tem que comer tantos, não tem como. Não dá, eu já até falei pra você, né? Não tem como, não faço de pesar, porque eu não vou pesar. Eu faço do meu jeito, mas claro, de acordo com o que foi proposto, né? Mas sem seguir a risca e tá dando certo. Não precisa seguir a risca. Eu percebi que pra mim não precisa seguir a risca aquele papel, pronto. Né? Porque, na verdade, aquele plano alimentar, né, que a gente passa em consulta, na verdade, é só um parâmetro, né? Mas o mais importante é o processo o quê? De reeducação alimentar. Porque você não vai numa festa e vai levar o papel. Você não vai, sei lá, num churrasco vai levar aquele papel, né? O papel, deixa eu explicar para as pessoas, né? Para quem já passou em nutricionista, né? Que é um plano alimentar que a gente diz o que vai comer de manhã, no almoço, no lanche, no jantar, à noite, as quantidades. Ali é um parâmetro. Mas, assim, vida que segue. Então, você entender da reeducação alimentar, você entender das suas escolhas, isso faz muito mais diferença, né? Do que você realmente se prender àquilo. E aí, na verdade, quando as pessoas entendem como incorporam essa reeducação alimentar, vê que não é uma coisa que tem data para começar e data para acabar, não é uma coisa sofrida. Você vê que você está com um processo bem leve, né, Roberta? Você está vendo o resultado e você chegou para mim falando que fez jejum, que se matava na academia, que você vai para academia todo dia, que eu sei. Você posta lá, entendeu? E cadê emagrecimento? E o que é pior de tudo? Uma coisa que eu não falei, inclusive. Eu fui até numa endocrinologista e eu estava fazendo um remédio caríssimo.
E não, eu tava Nossa, gastando de caríssimo, né? Você até sabe qual é, você falou. mas É o foi, nome. eu não, eu usei 2 meses e eu não vi não, sinceramente, eu fiquei frustrada, eu falei, eu não vi não perdi uma grama. Eu falei, gente, tô gastando dinheiro enorme, que é caro. Não vi, fiquei frustrada, falei, gente, eu quase que eu desisti. Falei, todo mundo, né, tá usando isso e tal, mas eu fiquei É. assim, aí desisti mesmo, não, falei que você que nem não queria mais tomar nada de relação a isso, né? Se eu pudesse evitar tomar um remédio. E aí foi quando eu comecei a tratar do meu fígado, né? Que eu acho que depois dessa live que você falou do fígado, e realmente eu comecei a botar em prática, foi o que está me fazendo agora sim perder, perder peso. Porque eu sempre falo isso, Roberta, para todas as pacientes, todas as mulheres, falam aqui na live e falam no consultório. Uhum. Medicamento, ele é um SOS. Na verdade, ele tá pagando incêndio ali, entendeu? É o remédio da pressão, do colesterol, do triglicerídeo, esse que você tomou, né, para resistência insulínica, né? Mas se você não trata a base, ou o Uhum. remédio não vai fazer efeito, né? Ou você vai aumentar aquela dose, você vai aumentar a lista de farmácia. Nada contra, eu não estou falando assim, fazendo apologia para não usar os remédios. Mas, gente, até o fígado, ele é importante até para você desintoxicar esse medicamento. Porque todo medicamento que a gente toma, tá aí. Uma aspirina que você toma. Se você não tiver um fígado capaz de desintoxicar, aquele resíduo vai te intoxicar no sangue, ele volta para a circulação. Então, por isso que muitas das vezes as pessoas tomam um remédio e não vem resultado. Porque tem que ter às vezes até uma suplementação fitoterápica, que eu gosto de trabalhar com fitoterapia, por isso que eu falo da cúrcuma, falo do própolis. Então, a própria suplementação fitoterápica, ela trata seus órgãos para esse medicamento começar a atuar. Entendeu? Então, ele chegou, ele foi jogado assim, num corpo inflamado, numa célula inflamada, né, como você estava, com gordura no fígado, e aí? Você gastou dinheiro. E sabe o que é pior disso tudo? É a frustração. Porque aí te bota numa condição que mexe com o teu ego. Sim. Mexe com o ego da mulher, né? Essas tentativas de emagrecer, essas tentativas, a mulher se sente como? Como é que você se sentiu, Roberta? Pô, não é pra mim, não Ah, consigo. Será que nunca... Como é que fala? não, Conta aí a sensação. O que é a sensação? De então, impotência, né? depois de gastar um dinheirão, né? Que eu, poxa, assim, a gente vai, eu investi nisso, é um investimento, né? E não deu certo. Eu cheguei e falei, não é possível, só comigo, que vai acontecer isso, sei lá, a gente começa a pensar várias coisas, né? E com isso eu tenho pra academia, pô, eu falei assim, tô indo pra academia, tomando esse remédio e não adianta, aí você acaba até tentando desistir, não, mas quase tentar desistir, de falar, não tem jeito, vou ficar assim mesmo, porque você não vê resultado. Mas agora sim eu entendo que antes tem que tratar o fígado, O né? intestino. O intestino, para depois, se caso for necessário, né? Por motivo até de saúde, tomar algum remédio, ou não tomar remédio, ou fazer Ou não tomar uma. remédio, ou diminuir o que está tomando hoje. Reduzir o que está tomando, porque é super possível, né? E a gente tem a tendência, depois dos 40, a gente aumentar o colesterol, né? Como eu já expliquei, né? Por que a gente tem uma tendência de aumentar? Porque vai diminuindo a produção hormonal da gente, esse colesterol, que é a comidinha do hormônio, tende a subir. Por isso que a gente começa a observar gordurinha na barriga, né? Um depósito de gordura mais ali no braço, né? Começa a ver que do exame de sangue, pô, o que é a fala, né, da maioria das mulheres? Poxa, eu nunca tive colesterol alto. Eu escuto muito isso. Eu nunca tive colesterol alto. Eu nunca... Quem daqui tá passando por isso, né? Que pega aquele exame, aí chega, puxa, a minha vida inteira eu nunca sofri com colesterol alto, eu nunca tive problema de triglicéridos, nunca tive problema de pressão alta. O que está acontecendo comigo? Nunca precisei de remédio para dormir, agora eu preciso de remédio para dormir. Então a mulher passa a não se reconhecer mais. Porque tanto eu não precisava e agora eu preciso, parece que é uma outra mulher que renasceu, que nasceu ali depois dos 40 anos. Não é isso? Não é essa sensação? Você não se, parece que você não se reconhece mais. Mas isso que eu quero passar para todas vocês, quero expandir aí para o mundo. Isso tem uma explicação biológica, fisiológica, gente.
Isso tem uma explicação e a gente precisa entender, todas as mulheres precisam entender por que que isso acontece, por que que o curso natural é esse, da mulher que vira os 40 anos, ou antes até de chegar aos 40, né? Precisa entender. Você não entendeu, Roberta? Ah, eu entendi. Você não entendeu? E você não sabia que tinha essa questão hormonal da progesterona que eu falo o tempo todo, né? Que é importante a gente entender, ou até dosar, muitas das vezes, a gente saber como é que a gente está em testosterona, em progesterona, em FSH, entendeu? Nossos hormônios, né? Entendeu? Sim, A gente sim, precisa saber, entendeu? Por quê? Porque se a gente demorar muito com isso, a gente tende ao quê? A chegar nos 50, 60 com uma coisa mais cronificada, não é? Uma bola de neve. Aí você chega lá o quê? Já sofrendo já, né? De muitas coisas que foram se acumulando no início dos 40, né? E aí, depois que você entra na menopausa, é complicado mais ainda, porque aí é que você vai ter mais dificuldade ainda de emagrecer, né? Porque você não tem aquele hormônio que ativa a queima de gordura, né? O hormônio que ativa a queima de gordura é o estrogênio, ele ativa ele faz com que o nosso metabolismo fique mais acelerado. É o estrogênio da mulher. Todo mundo já ouviu falar em estrogênio? Eu estou falando de estrogênio, progesterona. Todo mundo já ouviu falar? Vocês já ouviram falar? São nossos hormônios, tá? Que fazem toda a transformação física do corpo da mulher, lá na adolescência. Então, eu estou falando o tempo todo desses hormônios, é porque nós temos realmente essa questão que vai declinando, né, ao longo dos anos. E aí, quando a gente para de vez de produzir o estrogênio, e aí a gente vai realmente ter aquele boom dos sintomas, né? Que eu já tenho até uma bonequinha desenhada, né, explicando da cabeça aos pés as reações que acontecem, né? Que pode ser uma queda de cabelo, a dificuldade de perder peso, o metabolismo mais lento, uma digestão mais lenta, secura vaginal também, que eu acabei não falando, mas tem, ressecamento de pele, né? Infecção urinária mais recorrente, incontinência urinária. Eu atendo às vezes mulheres que falam, nossa, eu tô tendo incontinência urinária, né? Não consegue segurar mais, né? Eu já ouvi várias pessoas falando isso, mas e ninguém incontinência urinária com os 40 e poucos anos. Na verdade, isso já tem a ver com a nossa fisiologia hormonal. Você não segura mais, né? O que está acontecendo? É o assoalho pélvico que vai ficando frouxo. Olha só, porque a gente tem receptor de hormônio, meninas, no corpo inteiro. Imagina, a gente receptor, né? Entradinhas de hormônio no corpo inteiro. Então, por isso que a gente vai tendo, né, todos esses sintomas. Eu acho que alguém pediu para entrar ao vivo aqui. Eu acabei perdendo aqui, ó. Será que acabou subindo e eu não vendo? Quem foi que pediu? Dris Eloicine, enviou uma solicitação para... Você ainda está aí? Você gostaria de entrar ao vivo? Acho que ela... Oi? Nossos bebês. Nossos bebezinhos. Agora a Iana acordou chorando, viu? A minha bebê de 3 anos acordou chorando. A vida de mãe é assim, não tem jeito. Agora eu quero conversar um pouquinho com as meninas também. Se elas têm alguma dúvida, se querem perguntar alguma coisa aqui pra gente. Quero interagir, porque só eu falo, ó. Já vou dar quase 9 horas. Alguém gostaria de colocar alguma coisa? Ficou alguma dúvida? Vocês querem tirar dúvida aqui? Olha, o momento é esse, vamos conversar. Vou dar um tempinho aqui, porque ver se alguém está digitando. Da outra vez eu saí, Roberta, aí tinha gente digitando ainda a pergunta. Alguém quer entrar, contar a experiência, como é que está sendo, né? O que vocês querem ouvir nas próximas semanas? Se vocês querem que eu continue parte 6. Você falou, alguém falou aí. E tem o Wellington aqui, ó. Boa noite, Wellington. Qual o melhor horário para comer à noite para não engordar? Nossa, que pergunta boa! Pergunta boa!
porque tem muito mito do carboidrato que você só pode comer até as 18 horas, que se você comer depois das 18, você vai engordar. Gente, para com isso. O melhor horário. Na verdade, o Wellington, não tem um melhor horário para você comer à noite. Essa coisa que colocaram até as 18 horas, na verdade, não é isso que determina você ganhar peso, ganhar gordura, ou você vai perder peso. Não é isso. Na verdade, é todo esse conjunto, né, de ao longo do dia, da hora que você acorda, ao longo do dia, que vai determinar. Porque você pode comer meia-noite, lá, vamos lá, 11 horas da noite. Mas se você vem ao longo do dia, né, como a gente conversou aqui, né, fazendo boas escolhas, né, não se entupindo de ultraprocessados, né, que são esses alimentos que a indústria impõe para a gente, né, com muitos aditivos químicos. Isso aí não vai ser, isso não vai influenciar na sua perda de peso, de jeito nenhum. De jeito nenhum, nem na perda de, nem na perda de peso, nem para ganho de massa magra, entendeu? Não tem a ver, não é por aí. A não ser que você queira fazer um jejum intermitente, que aí o jejum intermitente realmente é bom a gente pegar o período noturno, né? Geralmente a gente faz aquele jejum de 16 horas, né? Começa com 14 horas, mas na verdade o jejum mesmo são 16 horas, então é bom a gente pegar o período noturno, né? Então você comer meia-noite, você vai comer o quê? 16 horas do dia seguinte, né? Então vale a pena começar. Quando tem uma estratégia nutricional planejada para você, aí vale a pena acabar de comer um pouquinho mais cedo, né, no dia anterior. Mas fora isso, não tem relação, não. Pela manhã, primeiro se come ou toma água? Toma água. Primeiro a gente toma água. Primeiro de tudo. Fundamental, tomar água. E depois toma... Exatamente. Precisa desintoxicar células, precisa desintoxicar. A gente só desintoxica a célula com H2O. Precisa desintoxicar. E depois começa o shot matinal. Isso. Shot matinal. Tem uma diferença séria. Fazer um desafio aí pro pessoal aí, começar essa semana, né? Vamos fazer um desafio. E aí, semana que vem, alguém podia entrar também para falar como é que foi, né? A semana. Boa, e aí. Vamos fazer um desafio, gente. Essa semana. A pessoa faz e posta, igual como é que eu faço, né? Todo dia eu posto lá o shot e te marco. É verdade, Roberta. A Roberta me marca. Vamos lá, Jane, vamos fazer o desafio da água. Bem simples para comer. Gente, vocês não têm noção. Quando a gente não bebe a quantidade de água certa, a gente não emagrece. A gente não queima a gordura. Então, antes de pensar em dietas mirabolantes, gente, vamos pensar em beber água. Vamos lá, vamos anotar. 35 ml por quilograma de peso. Pega o peso de vocês, multiplica por 35 ml. 70 quilos, por exemplo, aí dá lá 2 litros e 100 alguma coisa. Então, essa é a quantidade de água. Se você der uma continha de 3 litros, estiver bebendo 2, porque todo mundo fala, tem que ser 2, tem que ser 2. Não tem que ser 2. Tem que ser 35 ml menos o peso que você tem hoje. Isso é a quantidade de água certa para você começar a queimar gordura. A célula, para queimar gordura, elas têm que fazer isso. Elas têm que fazer um trabalho de oxidação de gordura, né? Eu vou falar aqui nutricionês. Mitocôndria, que é o núcleo da célula, para a bichinha começar a trabalhar, a gente tem que dar água. E tem que dar água na quantidade certa. Pô, eu entrei lá na... Lembra de mitocôndria? Não, Roberta, você lembra? Não é da saúde, mas lembra, né? Eu amo mitocôndria, porque é ela que queima gordura, ela que faz a gente ter energia, ela que faz a gente ter disposição, entendeu? Aí, quando a pessoa está com alguns problemas, às vezes eu passo com a enzima Q10. A coenzima Q10 é a comidinha da mitocôndria. E aí você ativa a energia de novo, né? A coenzima Q10 é um suplemento maravilhoso para a mitocôndria. Mas vamos lá, então, gente. Vocês anotaram? Peso 58 da Jane.
vezes 35. Faz a conta e você vai ver quanto é que você vai ter que beber. Entendeu? De água. E aí, vamos fazer o desafio? Vamos marcar? Ou então, semana que vem, quem conseguir aqui entra para falar comigo a experiência? O que mudou? Quem tem coragem de estar ao vivo? Cada um, alguém, assim, um vai fazer, uma pessoa vai fazer o desafio da água, o outro vai fazer o desafio do shot, sei lá, o outro vai incluir alguma coisa na alimentação, e aí volta e de repente, terça-feira que vem entra na live e aí fala a experiência, isso é legal. Sim. O que vocês acham de fazer um desafio ou da água, ou do shot, ou da folha verde no prato, todo dia botar uma salsa, uma rúcula, um agrião, ou brócolis, posta lá, me marca e vem aqui contar o que mudou. Eu achei que eu fiquei mais isso, menos aquilo. Conta uma coisa que mudou, que você sentiu. E aí o hábito é todo dia, né? É você fazer todo dia para virar hábito, né? Na verdade, né? A rotina faz o hábito, né? E a Jane ficou nos 2 litros, né? Tá. Por causa dos 58 quilos, é verdade. Aí são 2 litros. Isso mesmo. Você pega 35 ml e multiplica pelo seu peso. Aí vai dar 2.000 ml, 2 litros, isso. Margarete, a coenzima Q10 pode tomar sim. Eu gosto demais. Principalmente quem toma silvastatina, quem toma as estatinas, depleta muito a coenzima Q10. Eu não sei se é o seu caso, mas quem toma aquelas estatinas para baixar lipídio, né, baixar colesterol, triglicerídeo, né, vale muito a pena tomar coenzima Q10, porque a coenzima Q10 é depletada. E aí a pessoa tem cansaço, falta de energia, dificuldade para emagrecer, entendeu? Então, vale a pena a coenzima Q10, entre outros suplementos, né? Falando assim de uma... Eu geralmente associo coenzima Q10 com vitamina C, vitamina E, antioxidantes também. Porque só uma sozinha, às vezes, não funciona, né? Às vezes ela tem que estar... ela tem que estar associada a outros nutrientes, né? Para poder fazer realmente mover aí a função que a gente quer. Toma Q10, já toma Q10, né? Às vezes o suplemento solto, isolado sozinho, ele não funciona por completo. Às vezes ele precisa estar associado com outros nutrientes para realmente fazer o efeito, no caso, para você, né? Por isso que a suplementação é muito individualizada. Geralmente o nutricionista não gosta de polivitamínicos, né? Já ouviu falar isso, Roberta? A gente não gosta. Vai lá na farmácia e compra um Centro. Olha eu falando o nome. Não gostamos. Por quê? Porque cada um precisa fazer seu exame de sangue, dosar suas vitaminas, dosar sua B12, seu magnésio, dosar tudo direitinho. Cada um tem uma clínica, uma sintomatologia diferente. E aí, de cada um, a gente sabe o que vai repor para mais, o que vai repor para menos. Uns precisam de mais, uns precisam de menos. E assim, numa farmácia que você compra um tubinho que está ali com de tudo um pouco, às vezes você não atinge nem corrige o que realmente precisa ser corrigido. Eu falei isso até da B12, não foi? Falei, gravei, não sei se você viu que eu falei da B12. Quem está com a B12 baixa, a vitamina B12, é uma vitamina muito importante de ser dosada também após os 40 anos, porque é uma vitamina que tende a decair também depois dos 40. E a B12 baixa é uma vitamina que faz com que você tenha memória mais curta, um esquecimento rápido. Sabe quando você, assim, acabou de fazer uma coisa e não lembra o que fez? Quem já? O que foi que eu fiz mesmo? Se isso se repetir, vai lá dosar B12. Vai lá dosar sua vitamina B12, que pode ser que ela esteja lá baixinha, né? Lá menos de 500. E aí, o que a gente precisa fazer? Repor. Mas aí, Roberta, quando a gente pega esses suplementos que tem na farmácia de B12, você vê uma B12 muito baixinha. Você vê, assim, uma dose que não vai repor aquela necessidade que você precisa. Por isso que, assim, eu não gosto de suplemento nenhum já pronto de farmácia. Esses polivitamínicos, no caso, suplemento não, digo os polivitamínicos completos. A Jane falou que ela tá assim, né, Jane?
Jane, você já testou sua B12? Já que você falou que está quase nos 40, está quase no nosso time, pede para testar a B12. A B12 tem que estar acima de 500 para a gente ter uma memória boa. Se ela estiver abaixo de 500, entendeu? Testa. Nossa, não sabia não. Está também, É. minha memória. Não, e não só o esquecimento, como também dá cansaço. É uma vitamina que tem total a ver, né, com formação de hemácia, né, de glóbulos vermelhos. Então, às vezes, você começa a sentir cansaço também, indisposição. Então, por isso que a base, gente, de tudo da nossa vida, do nosso viver, das nossas atitudes, da nossa energia, disposição, é a célula. Então, e é você cuidar realmente, você dá a vitamina, você dá o nutriente, você tratar, né, dela. E alguém quer colocar mais alguma coisa? Que aí a gente vai respondendo, né? Alguma dúvida a mais? O que vocês acharam do desafio semana que vem? Margarete que está acompanhando aí toda semana, o que você achou do desafio aí da água de manhã? E a Jane tem que fazer exame de sangue. Quando você for no médico, fala, ó, quero dosar minha vitamina B12. Essa vitamina B12 baixa, ela faz um estrago na vida da gente, tá? É sério. Ela faz um estrago, só vive cansada. Isso mesmo. E esse viver cansado é todo um combo, tá, Jane? Não lembro se você participou das outras lives, que eu venho falando muito dessa questão da falta de energia. Roberta tá 10 aqui, né? Pegou tudo, né? A falta de energia, que a gente tem que fazer a desintoxicação do fígado, tratar intestino. E aí a gente trata isso e a gente tem que repor, fazer a suplementação dessas vitaminas. Porque esse cansaço aí a gente trata. Porque senão ele só piora, Jane. Posso te dizer que depois que se adentrar aqui na década dos 40, a tendência é piorar. Nada melhora se nada for feito. Que horror, né? Mas é verdade. Tem que desde lá atrás, lá começar já, né, a mudar os hábitos alimentares para não E se for o caso, fazer uma suplementação sim de vitaminas e minerais, um fitoterápico, como eu faço muito isso no consultório da minha prática. Eu faço muito isso na suplementação. Mas a suplementação o quê? Individualizada para cada caso, estudando a clínica de cada pessoa. Como a Jane falou, só vive cansada e mais outras coisas que ela deve ter também, que ela relataria para mim, provavelmente numa consulta. Entendeu? Então, por isso que suplementação, por favor, não saiam comprando no Mundo Verde qualquer... Chegar lá o vendedor, né? Vendedor lá do Mundo Verde, qualquer casa de produtos naturais, ele chega... Me olha, tem isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui queima gordura, isso aqui desintoxica, isso aqui é o colágeno, isso aqui é o chá. Aí eu olho, não falo nada, né? Mas fico vendo. E as pessoas acreditam, né? Não adianta comprar qualquer suplemento isolado sem saber o que é bom para você, o que serve, o que vai funcionar, né? Cada casa é um caso. Sem limpar a casa antes. E vocês têm mais alguma dúvida? Eu estou adorando responder as dúvidas, Roberta. Adoro conversar, você percebeu, né? Você sabe, né? Vocês têm alguma dúvida que eu vou para encerrar? Ó, a Marion colocou, todos os dias toma suco verde, é ótimo. Que bom, isso mesmo, legal. Faz muito bem. Coloca a folha verde, o limão. É um bom hábito também. Não precisa tomar... E a Jane colocou aqui que toma silvastatina. Agora que eu li. Realmente aqui é 10, só que é 10. Agora você entendeu, Jane, então, essa questão da silvastatina? Por causa do colesterol alto, né? Ela botou aqui. Ela botou aqui. E assim, o que me chama a atenção é que assim... Os médicos, não vou falar, eles prescrevem a silvastatina, mas essa parte nutricional fica muito a desejar. Né? Quem toma silvastatina tem que tomar Q10, realmente. É importante. Fala um pouco dos sucos. Do suco qual? Suco verde ou qualquer suco?
Assim, o ideal é a gente, assim, o suco verde, ele tem muita fibra, né? Você bota couve, bota limão, bota chia. Você sempre bota uma folha, uma semente, a base é uma folha verde, uma semente, que pode ser chia, linhaça, gergelim, e você vai botar uma fruta, pode ser uma maçã, um abacaxi. Então, um suco que tem bastante fibra, que evita você ter um pico insulinêmico. Não vai deixar sua insulina subir, né? Que a insulina alta, como eu já expliquei, ela é obesogênica. Agora, você tomar açúcar assim por tomar, vamos lá, um Del Valle, ou então espremer um suco de laranja na hora do almoço, aí eu já digo que você tem que ter mais parcimônia com isso, mais cuidado. Porque você sabe que para fazer um suco você vai precisar de uma porção maior, igual um suco de melancia. Você não vai botar um pedacinho, você acaba usando mais quantidade. Obviamente fica mais calórico, né? E o ideal é que você mastigue a fruta por causa do quê? Da fibra, né? Por causa da fibra. E o suco, você tritura muito essa fibra. O verde não, o verde a gente não coa, né? O suco verde não é um suco coado, né? É um suco que é para você consumir ele com os fiapos lá, as fibras. Então, ele já ajuda nessa questão, né, de não aumentar a insulina. Relembra o shot. Roberta, você marca a Jane agora, hein? Que ela relembra o shot. Vamos lá. 20 gotas de própolis, sem álcool, ou que você conseguiu, que você tolerar. Uma colher de sopa de sobremesa rasa de cúrcuma, que é aquele pozinho amarelo, e um pouquinho de limão. Vai no que você aguentar. Assim, não é ruim, eu não acho ruim, mas tem pessoas que acham um pouquinho mais adstringente, né? Bota um pouco de água para dar uma... bota água sim. Uhum. A Jane vai gostar, assim, vai ver. Faz desafio, Jane, faz o desafio aí do choque da semana. Ô, Jane, semana que vem você vai entrar comigo? Ao vivo, para falar um pouquinho? Precisa ficar muito tempo, não. A Jane é comadre. Minha comadre, minha amiga, pronto. Minha sócia. Vai pela sociedade. Semana que vem faz aí o desafio do shot. Semana que vem você entra para falar como é que foi essa semana, o que mudou, se foi bom, tá? Exatamente. Então tá, Roberta, eu vou agradecer demais você ter entrado aqui para falar da sua experiência, tá? Agradecer a todos, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão para a semana que vem, coloquem para mim, tá? Ó, eu vou salvar a live. Vamos lá, botem para mim lá nos comentários o que vocês aprenderam na live de hoje, que vocês vão ajudar com que esse post chegue a mais pessoas, né? Vai turbinar esse post, né, para mais pessoas. E coloquem também sugestões que vocês querem ouvir nas próximas lives. Isso é importante, né? Eu falar o que vocês querem ouvir também. Legal, isso aí. Legal. Então tá, meninas, um grande beijo, tá? Uma boa noite, uma boa semana. E vamos aí, vamos tocando o barco, né, Robertinha? Obrigada aí, tá? Eu que agradeço, tá? Como todas estão sendo, tá bom? Então tá bom. Então tá bom, então eu tô cumprindo o propósito. Beijão, meninas. Tchau, tchau. Beijo.